Bom dia, pessoal. Nós vamos abordar nossa primeira aula de hoje, tratando sobre o assunto de planejamento. Esse é um assunto muito importante, ele é base para muitas coisas que nós vamos ver aí para frente, ok? Bom, como princípio, eu vou entender que o planejamento ele sempre precisa ser feito em conjunto. Então, para isso, vamos colocar aí uma galera para ajudar a gente nesse processo de entender esse caminho do que é planejar. E nós vamos, nesse tempo, abordar os seguintes tópicos, tá bom? Primeiro, a etimologia da palavra, saber de onde ela veio. Segundo, o contexto de planejamento do Brasil. A função do planejamento e a diferença entre planejamento e planos, aí plano de aula, plano de curso. E depois eu vou dar algumas dicas de ferramentas de planejamento para vocês. Sobre a etimologia da palavra, nós vamos ver que a palavra planejamento, ela tem a mesma origem da palavra plano. E aí que as duas vêm do latim chamado planus, que é uma superfície lisa ou achatada. Ok, mas qual é o problema em ter a mesma origem dessas duas palavras? Bom, o problema é que você pode confundir a palavra planejamento com a palavra plano, e elas definitivamente não são iguais. Então, rapidamente, o que a gente pode entender é o seguinte: se eu tenho um plano de aula, que é um documento que eu vou formalizar, capacidade de planejamento é como eu observo esse plano, como é que eu monto ele, compreendendo todos os elementos que coloca nele. Ou seja, é pensar fora da caixa, é levar uma estrutura para dentro da sala de aula que não seja uma estrutura convencional, aquela padrão que a gente já está bastante acostumado. Então, que vai acabar levando o professor a improvisar. E isso é um problema. Existem autores como Castro, Fusari, Kinzer, Moreto, Meningola, todos eles afirmam que essa confusão de confundir plano com planejamento impacta negativamente o ato de planejar, uma vez que subestima seu real valor para a profissão docente, além de impactar negativamente nas próprias práticas, uma vez que torna o improviso algo quase natural nas ações que os professores fazem. Então, existe uma falsa ideia de que essa dinâmica de aula de improviso é para a gente lidar com as situações adversas. Tudo bem, a gente tem que estar pronto para isso, existe uma habilidade que o professor desenvolve, né, que é de improvisar, de lidar com as situações adversas, mas o fato é que a gente precisa se lidar com a própria praxis, que é essa ação crítica sobre as práticas pedagógicas, que é a junção de ação com reflexão. Planejamento, ele é também considerado por muitos autores como um ato de organizar as coisas de forma a resolver um dado problema, seja uma festa de aniversário ou um ato de educar crianças e adolescentes, que obviamente é muito mais complexo, né? Vamos pegar esse exemplo da festa de aniversário. Imagina só, quando você planeja uma festa de criança, nós temos que chamar outras pessoas, faz uma lista de convidados, que mesmo que seja mudada, fica ali uma referência de quantas pessoas vão vir, decide o tema da festa, o local da festa, organiza uma lista de compras, vamos na cidade cotar e comprar materiais, encomendamos ou fazemos o bolo, os salgados, os docinhos, calculamos quantas bebidas são necessárias para a quantidade de convidados, escolhemos as músicas que irão tocar na festa, sistema de som, se vai ter brinquedo, pula-pula, escorregador, outras coisas assim, ligamos para as empresas que alugam esses brinquedos e agenda horário para eles instalarem, faz a decoração do lugar da festa, arruma a criança com a roupinha mais bonita, dentre outras coisas que implicam a festa, e receber os convidados, e até cantar parabéns, enfim, entregar sacolinhas, essas coisas todas que tem na festa. Imagine então quantas coisas são necessárias para organizar um processo didático. Considerando o contexto brasileiro, nós temos dois fatores que influenciaram muito o fazer ou não fazer o planejamento. O primeiro foi o regime autoritário, na época do período militar, em 60, 70. Nesse período, o planejamento vinha de cima para baixo, optava para os professores a obrigação de seguir um caminho, seguir aquela cartilha, e essa prática acabou minando a função docente, o ato de planejar em si suas ações, em consideração aos objetivos educacionais próprios para cada turma, porque, afinal de contas, elas são diferentes e precisariam de uma influência. E, ao final da sua jornada, só alguém fazendo o julgamento do seu trabalho, né, dizendo se era bom ou se era ruim, mas sempre sem considerar os processos como um todo. Um outro fator de influência no campo do planejamento vem da área da administração, dos sistemas de produção.
Da década de 80 para cá, esse tem sido o fator mais predominante de influência no ato e importância de planejar essas ações pedagógicas, seja para atender uma demanda do sistema de produção vigente, seja por uma real necessidade de compreensão da importância e relevância para se planejar. Como já vimos, improvisar não deve ser uma opção, mas uma exceção. Considerando esses fatores que colocamos, é certo que vamos precisar encarar o ato de planejar como relevante e urgente. Assim, precisamos estabelecer uma abordagem do que entendemos sobre planejamento. Eu opto pela que Saviani coloca como reflexão. Refletir é o ato de retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar numa busca constante de significado, examinar detidamente, prestar atenção e analisar com cuidado. Então, se planejar esse ato de reflexão, esse caminho que vamos percorrer, ele ao mesmo tempo vai nos possibilitar organizar as coisas para resolver um dado problema. Então, aqui nós temos um desafio bastante interessante, que é o desafio da previsibilidade. Para prever as coisas, nós precisamos registrar todos os elementos que vão impactar o trabalho pedagógico, de forma que a aprendizagem dos alunos possa ser priorizada, estimulada e orientada. Planejamento requer alguns elementos de registro que, no somatório desses, permite uma visão mais precisa da função social do ensino, além dos objetivos mais práticos e operacionais realizados, que é o plano de curso, o plano de ensino e o plano de aula. Em um gráfico, se a gente pensar na área maior, mais ampla, nós teremos o planejamento que já estamos vendo o que é, ok? Numa área mais interna, nós podemos indicar que vem logo o plano de curso, que é um documento mais elaborado, que é uma proposta mais ampla, que define as linhas gerais de uma disciplina de um curso. Ela é normalmente utilizada no ensino superior. Uma outra perspectiva, um outro elemento é o plano de ensino, que é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou um semestre. É o documento mais elaborado no qual os objetivos aparecem, os conteúdos e tudo mais. E o plano de aula, que é a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino-aprendizagem, ok? Considerando apenas o plano de aula, nós precisamos ficar atento a alguns detalhes que vão ter que acontecer antes da aula e refletir sobre cada um deles. Então, a gente deve considerar os objetivos educacionais ou pedagógicos, os tipos de conteúdos que nós vamos abordar, se são procedimentais, conceituais ou atitudinais, ou se são o somatório dos três, os recursos que iremos usar, o local, ou seja, compreender as potencialidades, os limites do espaço que vamos desenvolver a aula, os procedimentos, que é descrever em forma de um roteiro, eu vou falar isso um pouco mais à frente, como prevemos aquela aula que vamos dar. E por fim, a avaliação, que é o que a gente quer atingir com aquela aula. Como é que eu consigo observar, registrar o andamento das ações dos alunos em função dos objetivos educacionais que eu previamente defini. Sobre o roteiro, quero fazer uma observação importante. Esse é um momento mais criativo, que você vai precisar combinar todos os demais elementos do seu plano de aula. E daí você pode antecipar como vai aplicar suas ideias. Como vai fazer para os recursos escolhidos, como vai registrar as ações dos alunos para poder avaliar, qual será a forma de intervenção avaliativa que vai fazer, como controlar o tempo desta aula, que tipo de comportamento você espera dos seus alunos naquela dinâmica, que conflitos podem surgir, o que é que pode atrapalhar. Em outras palavras, se eu faço a reflexão e registro da aula, cada detalhe desse, então eu estou construindo uma experiência de aprendizagem. E aí isso me possibilita controlar variáveis que não serão surpresas para mim no dia de aula e, consequentemente, vão exigir de mim o improviso.
né? Eu deixo de improvisar e passo a ter o domínio completo da minha aula. Bom, podemos concluir que fazer um planejamento envolve conhecer múltiplos fatores e que isso dá trabalho sim, mas é um trabalho necessário, gente. Como em qualquer profissão que exige atenção estratégica, detalhes que podem impactar seriamente em todo um trabalho, como na construção de um prédio, por exemplo, ou no caso da engenharia, ou de um procedimento cirúrgico, no caso da medicina. Quando se trata de pessoas, de alunos em desenvolvimento, o planejar torna-se ainda mais relevante, uma vez que as ações podem ser previstas e sanadas antes mesmo de executadas. Isso vai definir um professor competente, que é aquele professor que busca o aprimoramento da sua ação e as atividades que ele desenvolve são para benefício dos processos não só de ensino, mas sobretudo de aprendizagem. Bom, espero que tenham compreendido legal esta aula e vou deixar abaixo alguns links de ferramentas de planejamento que nós vamos usar no nosso encontro de hoje, para que vocês possam planejar ações que vão desenvolver para a colmeia, ok? Eu vou levar a noite para vocês e a gente conversa mais tarde. Um abraço, até mais.